Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estará ouvindo a mensagem que nós estamos ministrando. Então, como eu tenho falado, já falei em 2 vídeos anteriores, nós ensinamos sempre os 5 pilares do casamento, 5 colunas que sustentam o casamento, como bênção, enfim, até que a morte os separe, até que Deus os separe pela morte, como é a vontade do Senhor, soberana, e está na palavra do Senhor. O primeiro desse pilar, os 10 dividimos em 2 partes, os 10 privilégios do marido, já deixei gravado. Agora nós vamos falar sobre os 10 privilégios da esposa. Também o segundo, os 10 mandamentos da comunicação do casal, nós já deixamos a mensagem de vídeo gravado. E depois a gente vai gravando o terceiro, a comunicação do casal, o quarto, resolvendo os conflitos do casal. Vamos ver se a gente ainda acha tempo aí para colocar o quinto, a vida sexual no plano de Deus, que também é muito importante. Então vamos lá. Os 10 privilégios da esposa no reino de Deus. O primeiro deles é ser submissa ao marido. A palavra do Senhor fala isso, por exemplo, o texto de 1 Pedro, né? Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Muito bem, essa palavra, eu creio que se existe algo que ao longo do tempo na igreja tem se tornado o terror das mulheres, é quando fala que a mulher tem que ser submissa ao marido e o marido é um canalha. Olha, gente, calma lá. A palavra submissa, o potássio, inicialmente ela tem o sentido de se submeter ao controle de alguém, quando o uso dela é militar. Quando o uso dela não é militar no original, ele se refere a uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga numa missão. Então, ser submissa é estar na mesma missão. Isto é, Deus, quando colocou o homem, viu que não era bom que ele estivesse sozinho. Então ele tira alguém, a fêmea, do seu lado, da costela, e coloca para ser sua auxiliadora, que é uma das suas funções também que a gente vai falar. Então veja bem, a submissão está vinculada, se o homem é o cabeça, a cabeça precisa estar bem colocada para poder funcionar. Vamos dizer assim, a mulher, como sua auxiliadora, vai ser o pescoço, porque quem ajuda a cabeça é o pescoço. E para onde você vira a cabeça? Para onde vira o pescoço. Quando você está com torcicolo, você não vira para lugar nenhum. Então, a submissão que envolve em determinados momentos a obediência a esposa só vai obedecer o seu marido se ele estiver falando na palavra de Deus. Se ele for uma pessoa ímpia ou um cristão desses meia boca que em qualquer situação quer fazer coisa errada, ela não deve nada para ele. Ela deve sim alertá-lo do que ele está fazendo, correto? Então a submissão, ela não é aquela, no sentido bíblico, não é de escravidão. Realmente o marido é a cabeça e ele deve funcionar, então ela deve ajudá-lo a exercer o seu papel. O que tem acontecido hoje é que o homem, normalmente, ele larga tudo e a mulher assumiu. Tanto que esse feminismo, o que ele trouxe de consequência? As mulheres tiveram que assumir o lar. Então as mulheres hoje têm que trabalhar, sustentar filho, cria, educa, e o marido vai embora. É isso que aconteceu. Se vocês verem dos problemas desse desajuste, a maioria está aí. As mulheres normalmente já estão divorciadas, criando os filhos sozinhos, e aí começa com os namorinhos daqui, namorinho de lá, e esses namorinhos, muitas vezes, o sujeito é um sem vergonha, ele acaba ainda aprontando, se ela tem filho ou filho, ele acaba ainda, até porque a maior parte hoje, de um estudo que eu fiz algum tempo atrás aí, de pedofilias é dentro de casa, e quando é padrasto, então é quase que de cada 10, 9 faz isso. Então, é importante entender isso. Segundo, amar o seu marido. Uma coisa muito importante, como está em Tito 2, 4 e 5, ele fala para que, falando das mulheres idosas, né? Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então o princípio está aí. Ela deve
estar submissa nesse sentido que eu já expliquei, no sentido de ser realmente aquela cooperadora, aquela pessoa que vai ajudá-lo na sua missão, que é estar debaixo da mesma missão, e amar o seu marido, que é uma coisa que envolve o respeito. Eu creio que, assim como eu falei dos homens, a mulher também deve entender muito essa questão de demonstrar o seu amor. E como que vai fazer isso? Vamos lá. Suprir as necessidades afetivas e sexuais do marido. 1 Coríntios 7, 1, 5 diz, entre outras coisas, no resumo, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Então, essa situação de que a esposa fica magoada e zangada e faz greve sexual, que normalmente é a mulher que faz isso, né? É muito difícil um homem. Ela deve entender o seguinte, o homem quando casa, o homem imagina o seguinte, a mulher pensa na segurança, na estabilidade, como vai criar a família. O homem pensa em sexo. Então, o que que acontece? Não preciso mais sair à caça, vou ter sexo. E normalmente nos casamentos, o que ele menos vai ter vai ser isso. Então, é só ver quando começou e à medida que vai ficando mais velho. Então, o que que acontece? Quando não existe aquela... Aí entra o segundo fundamento que eu falei, que é o segundo pilar, que é sobre a comunicação, não converso. É essas situações que geram o quê? O marido sai atrás de amantes e, infelizmente, vai fazer isso mesmo. Então, há necessidade, infelizmente, mesmo muitos maridos crentes, muito pastor, a gente tem encontrado até pastor fazendo isso, infelizmente, entendeu? Então, por quê? Desrespeita os fundamentos básicos da palavra de Deus. Então, fez isso, não tem jeito, acaba descambando e acabando o casamento. Se não acaba no sentido de divorciar por adultério, ele vive mal. Quarto, não ser uma mulher rixosa. Essa é uma questão muito importante para falar para vocês, mulheres. Provérbios 21, 9 fala assim, é melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Então, assim, as mulheres, com o passar do tempo, têm a tendência de serem críticas e reclamar demais. Então reclama, meu marido não para em casa, meu marido não faz isso, meu marido aqui. Dificilmente fala uma palavra mas o meu marido também dá. Vamos com calma. Você precisa ajudar o seu marido, essa é a sua função. E uma das coisas que você tem que ajudá-lo a descobrir o que ele esqueceu. E como você faz isso? Gente, se a gente quer colher alguma coisa, tem que plantar aquilo. O que que você quer? Você nunca verbalize aquilo que você não quer que aconteça. As palavras são sementes, e palavras faladas são sementes plantadas. E quando você repete aquilo, são sementes plantadas e regadas. E o que que acontece? Ela vai germina no casamento. Então, uma mulher que só reclama, bate boca, aí reclama. Observa como você é quando está no trabalho. Seja você mulher, você homem. Você conversa com as pessoas, debate problemas, ri contra isso, aquilo, enfim, conversa diversas coisas. Chega em casa, só problema, só problema. E reclamação. É óbvio, o sujeito não vai querer ficar em casa. Como que, vamos dizer assim, quem que gosta de ficar num lugar ruim, num lugar desagradável? Ninguém. Então, assim, meu marido não. Você tem que começar pelo lado de mostrar a ele que ele tem muita coisa boa que ele não pode perder. E isso é na prática da vida. Então, entenda que o homem, normalmente, ele não gosta de discussão. Ele sempre vai sair. Então, para que você tenha em mente que uma mulher rixosa, briguenta, uma mulher que barraqueira, que tudo, qualquer coisa explode, não vai adiantar muito. Isso só vai trazer problemas. Quarto, ser boa mãe. Aquelas que têm famílias que infelizmente acabam não tendo filhos ou nem adota, né? Quem adota então já entra no quadro aí, porque a adoção também ela se torna mãe, se torna pai. Então, exemplos maravilhosos de mães, né? Como Sara, mãe de Isaac, Joquebede, mãe de Moisés, Ana, mãe de Samuel, a mãe de Sansão, Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, Eunice, mãe de Timóteo. Cuidar dos filhos é exercer o ministério de mãe. Então a mãe precisa cuidar do filho, qual seja o problema. Seja qual o problema. Infelizmente, hoje nós temos que enfrentar muitas coisas, muitas situações, né? 1 Timóteo 2,15 diz assim, essa mulher, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. Então, é muito importante que você aprenda e faça com que
o seu ministério de mãe. Mãe é mãe sempre, vai cuidar do filho em todas, até falecer. Minha mãe, enquanto tem condição, sempre se preocupava com a gente. Então, mãe é mãe. Então, exerça o papel de mãe. O filho pode não ser o filho que você sonhou, está enfrentando problemas, mas ele sempre vai precisar da mãe dele. Então, assim, você não precisa concordar com o que ele faz de errado, mas nunca deixar de ajudá-lo, de ampará-lo, porque você é a mãe dele. Sexto, ser boa dona de casa, que foi o texto que eu li anteriormente. As mulheres crentes devem ser o exemplo de boa dona de casa, rainha do lar. Como dizia a canção, né? Nenhuma desculpa deve impedir você de cuidar da sua casa. É muito importante você cuidar da casa. Mesmo que tenha empregada, é sempre importante você ter um tempinho para arrumar a casa, deixar a casa. É... Claro que você, nesse sentido, deve pedir a colaboração do marido. O marido deve ajudá-lo. Então, de um jeito ou de outro, devem suprir, né? Porque às vezes acontece em muitas situações, não pode ter máquinas e tal, depende muito de coisa manual. Quando podem, compram máquinas que ajudam, enfim, deve sempre estar procurando da melhor maneira possível. Sétimo, ser auxiliadora do marido. Esse é o texto de Gênesis 2:20. Auxiliadora traduz a palavra hebraica ezer, que significa que circunda, protetora, defensora, que ajuda, que socorre. Esse socorro, esse complemento envolve a vida moral, intelectual e física, né? No linguajar da canção popular, ela é a tampa da panela. Então, é o complemento. O homem, para estar ajustado, precisa de uma mulher assim, então de uma auxiliadora, aquela mulher que está ali. Por exemplo, a gente vê Abraão, fez o que fez, mas dá uma olhada na mulher dele, era Sara. Então, essa questão, viu, Sansão casou errado, a situação dele, como é que ele acabou. Então, olhem essas coisas, a gente tem que estar prestando atenção, porque é muito importante o seu papel, a sua função, né? Isso envolve a mulher sábia, que é o último do item. Então, oitavo, ser a coroa moral do marido, que também faz parte da mulher sábia, né? Ser a coroa moral. Infelizmente, hoje em dia, nós temos visto muitos problemas com mulheres que desonram seus maridos, né? Às vezes o marido, 11:22, diz, como joia e de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Infelizmente, às vezes uma mulher bonita demais, ela chama atenção demais, e ela acaba sendo um problema, porque acaba sendo cantada mesmo dentro da igreja, problemas se envolvendo com pessoas, e ela esquece a função que ela tem de ser a coroa moral. Ela é a coroa moral do marido. Se o marido tem a exigência de ser o padrão, ela é a sua coroa. Então, uma coisa complementa a outra, não se avergonha. Muitas vezes, nós vemos mulheres que fazem coisas que obrigam o marido a mudar de emprego, mudar de igreja, mudar disso, mudar daquilo. Por quê? Claro que às vezes é o marido também, né? Mas aí entra aquelas falhas que nós já colocamos na comunicação e na parte dos homens. Então é importante que vocês, mulher fofoqueira, bisbilhoteira, meu Deus do céu, todas essas coisas são algo bem assim desproposital. O nono, ser a protetora do marido. Aqui eu coloco o famoso Provérbios 14:1. Gente, não tem como não colocar esse provérbio que fala da mulher. Ele fala que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Então, muito casamento, muito lar se desfaz porque a mulher é tola. Ela não é uma mulher sábia, ela não sabe edificar, porque a função, o homem, se vocês olharem, quando Deus diz crescer e multiplicar-vos, mas ele deu a capacidade de edificação para a mulher. É a mulher que gera filho. A palavra que vem de sêmen, é a humanidade. Então, ela edifica, ela constrói. A mulher é que ajeita, a mulher é que tem toda a visão de como as coisas vão ser. E isso é importante porque é sua função. Agora, ela precisa saber que muitas vezes o lar vai ser como que eu vou dizer? Ele vai ser assim, atormentado, vai ter tribulações, problemas, outra vai querer interferir. Aí entra a sabedoria, ela não pode ser uma Dalila da vida,
ela tem que ser uma pessoa em que não coloque certos objetivos à frente da construção do lar, porque muitas vezes ela coloca a sua profissão, ela coloca coisas que destroem. Então vocês devem conversar, porque de repente tem funções, tem profissões em que eles vão se ver pouco, um trabalha de dia, outro trabalha de noite, precisa ter muito cuidado. Então ela é protetora, então precisa, assim como o homem protege o lar, ela deve protegê-lo, porque infelizmente isso ou felizmente, na verdade, isso é algo que está intrínseco na sua função. Então assim, a mulher tola, ela vai destruir o que ela construiu. Ela vai destruir o seu lar por problemas, situações, ela não vai ter sabedoria. Muitos, a gente vê que a maior parte hoje na pandemia de quem pediu o divórcio foram as mulheres. Então, por quê? Porque são mulheres que não têm sabedoria. Quando o casamento está com problema, o que ela deve fazer? Exigir, isso ela tem que fazer, exigir que o casal receba uma assistência. Ou vai no psicólogo, vai no pastor, se você é evangélico, vai procurar seu pastor. Se o pastor não tem tempo, ou não tem dom para isso, não quer, sei lá que situação, ela deve procurar ajuda. Ela não deve deixar o lar acabar. Ela deve procurar ajuda e deve ouvir o pastor, nós precisamos de ajuda. Psicólogo, tem N situações. E por último, o que eu quero concluir é um dos textos mais aclamados, que todo marido é o objeto de consumo, sonho de consumo de todo homem. Ele fala de fazer o marido feliz. E para fazer o marido feliz vai ter que ser uma mulher sábia. Ele lá diz assim, a mulher virtuosa. A mulher Provérbios 31, 10 para frente diz, a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. É uma joia. O marido que tem que agradecer a Deus todos os dias. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Então ele confia, sabe que a mulher não vai decepcioná-lo. Ela não vai trazer nada que envergonhe o seu nome. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então não vai ter problema, não vai ter cantada de outro homem, não vai se envolver em falatório com outro homem ou com outra mulher, que hoje está a situação. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos, a mulher prendada, a mulher que tem aos cuidar. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos de casa e distribuir tarefas às servas. Então, no caso que tem, aqueles que vão ajudá-la na tarefa, examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, então ela sabe administrar o lar, ela administra muitas vezes, pode não administrar a conta em si, mas ela controla todas as coisas, né? Sabe o que tem, o que não tem, o que precisa, o que não precisa, o que tem quebrado precisa consertar, o que precisa comprar novo, já está, né? Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Tem um controle total das coisas que acontecem em casa. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Então é uma pessoa caridosa, uma pessoa também que ajuda. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas, assenta-se entre os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende, entrega a simples mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará no dia do futuro. Então a força e a honra, uma mulher honrada. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Então ela não é fofoqueira, fuxiqueira, não fala besteira. É uma mulher de palavras apropriadas, né? Ela sabe com sabedoria, então vai falar com o marido, para falar não é aquela briguenta, aquela mulher encrenqueira que só critica o marido. Não, não. Ela louva o seu marido, ela elogia, ela dá incentivo ao seu marido, né? Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Não é uma mulher preguiçosa. Levantam-se seus filhos e chamam-na. Bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva, né? Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E claro, é uma mulher muito crente, né? É uma mulher muito crente. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixa o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Então ele fala que a sua lâmpada não se apaga de noite. Esse texto que eu queria chamar a atenção, sabe por que fala isso? É que depois que ela cumpriu todas as obrigações, viu que tudo está pronto, chega em casa, ela não apaga ainda a lâmpada. Ela sabe que o marido está lá e ele precisa do quê? Vamos dizer assim, mulher sábia, o que é que mais o seu marido gosta de fazer com você? Ter relacionamento sexual.
E o que é que menos as mulheres dão ao seu marido? Relação sexual. Então aqui ela diz que ela fez todas as coisas, mas ela arrumou um tempo. Claro que nós estamos falando aqui da relação sexual normal. Aqui não entra pederastia, sodomia, nada disso, nada de perversão. A relação que foi abençoada por Deus lá no Éden, a que ele criou. É a relação normal, de marido e mulher. Nada das coisas que vê no mundo, porque tem muito marido que infelizmente acaba nessa situação, né? Foi criado tendo relação com vaca, com galinha, com cabrita, até mesmo com outros meninos, e aí quer fazer da mulher dele a mesma coisa. Isso daí precisa ser liberto, né? Então veja bem, essa mulher, se assim o homem faz feliz, a mulher também deve fazê-lo feliz. Então, o homem que faz a mulher feliz, a mulher faz o homem feliz. Nós temos um casal feliz. Então, repetindo os 10 privilégios da mulher: ser submissa ao seu marido, amar o seu marido, suprir as necessidades afetivas e sexuais do marido, não ser uma mulher rixosa, né, briguenta, barraqueira, ser boa mãe, ser boa dona de casa, ser auxiliadora do marido, ser a coroa moral do marido e ser a protetora do marido e fazer o marido feliz. Assim, o marido faz os dele e a mulher faz as dela. Cada um cumprindo os seus privilégios, aonde complementamos o casamento. Então entendam que não adianta ficar fazendo cobrança um para o outro, porque um tem que ajudar o outro e só funciona quando os dois estão partilhando. E mais importante, essa questão que vem do mundo, que tenta fazer a mulher, colocar a mulher fora do lugar dela, só tem trazido esses problemas. A maioria hoje está sozinha cuidando dos seus filhos. Ou ela está com seus filhos com outro homem em casa. É isso que acabou acontecendo. Então, olha lá se esse homem vai ficar muito tempo. Normalmente ele cria problema e cai fora também. Então, vamos lembrar que nós estamos falando de uma vida a dois. Deus diz que por isso que o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. Então, se é uma, cada um é metade. Quando o casal tem um problema, ela é culpada. Não, cada um tem 50% e pronto. Não tem jeito, gente. A soma, a matemática é perfeita. Os dois estão tendo problema, 50% dele, 50% dela, e não adianta querer jogar 60-40, 51-49, não. É assim que funciona. Eu espero, minha irmã, que você, minha querida mulher, você que esteja ouvindo isso, possa estar também assimilando esse ensinamento e possa melhorar a sua vida. Mas veja bem, para que funcione as coisas, ele vai ter que cumprir os 10 dele e você os seus 10. E um vai ter que ajudar o outro nessa missão. E assim os dois terão uma família feliz, um casamento abençoado e não vão estar falando que casamento é uma coisa que não funciona. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.